Seu Deus não existe. As palavras caíram na cela como um soco. O guarda as empurrou contra o ar como se fossem uma prova, um desafio público, uma sentença que não cabia a ninguém proferir. David Miller ergueu a cabeça devagar, os olhos pesados de sono e de incredulidade. Do outro lado da grade, Marcus Cole sorriu com a frieza de quem já apagou todas as esperanças que um dia teve. Aquelas 3 palavras seriam, naquela noite, o limite entre 2 mundos. A fé que permanecia em silêncio e o vazio que aprendera a disfarçar com raiva. A cena que começou com o escárnio foi, para muitos, apenas mais um dos milhares de episódios nas rotinas carcomidas de uma prisão. Para quem estava ali dentro e para quem esperava do lado de fora, aquilo seria o estopim de algo que ninguém poderia prever. Mas naquela primeira hora, com as luzes fluorescentes zumbindo e o corredor engolindo qualquer som, tudo parecia igual ao dia anterior. Portas batendo, passos rápidos, vozes que se apagavam nos cantos. Antes de prosseguir, se esta história está tocando seu coração, escreva de onde nos assiste nos comentários e inscreva-se para ouvir mais relatos assim. Fica comigo até o fim desta parte. As cenas que você precisa sentir antes de saber o que vai acontecer. David não era um homem famoso. Não tinha redes sociais inflamadas ou discursos prontos. Era, na linguagem mais simples, um homem de família. Trabalhava em uma empresa de transporte. Acordava cedo, consertava o que precisava, dirigia, ajudava onde pudesse. Era conhecido no bairro pela honestidade com que apertava a mão das pessoas. Tinha uma mulher, Sarah, que construiu com ele uma rotina de café frio e promessas pequenas. Tinha 2 filhos que o chamavam de pai, com um orgulho que o enchia e o quebrava ao mesmo tempo. Ethan, com o jeitão de herdeiro de suas piadas ruins. Sofia, com os cabelos sempre emaranhados e a confiança de quem sabe ser amada. Numa tarde que parecia comum, a vida de David foi arrancada do eixo por um ato de maldade calculada. Alguém colocou nas suas coisas, talvez no banco do caminhão, talvez em sua mochila, itens que não eram seus. Quando a polícia encontrou o material, a versão mais fácil se acomodou. Ali estava o culpado. As perguntas que deveriam ter sido feitas ficaram em silêncio, substituídas por prazos, procedimentos e a pressa de um sistema que prefere certezas rápidas a investigações lentas. Em julgamento que se arrastou, testemunhos contraditórios, ausência de provas diretas e uma condenação que parecia mais um atestado de falha coletiva do que o fechamento de um caso. No último abraço antes do caminhão da transferência sumir pela curva, Sarah segurou David com força suficiente para marcar seus braços, e os olhos dela disseram o que a voz não podia. Medo, desespero, vergonha. As crianças acenaram da calçada, Ethan tentando parecer forte, Sofia com o rosto encharcado que uma criança não deveria conhecer. Promessas foram sussurradas, juramentos de não desistir que pareciam pequenos diante da máquina que se seguiria. Sarah tentou confiar, mas a distância e a dúvida foram criando um espaço que alguém, mais tarde, chamaria de abandono e que, naquele momento, começou a cavar seu próprio caminho para dentro do casamento. A prisão onde David chegou era um lugar de corredores longos e ecoantes, onde o tempo parecia se arrastar na mesma medida em que avançava. Metais frios, portas que rangiam como se lembrassem constantemente de serem guardiãs, holofotes que deixavam tudo com a palidez de uma fotografia velha. O primeiro contato com a cela foi a perda de algo menor, a liberdade de escolher seu quarto, sua mesa, seu café, e a aquisição de um novo detalhe. Uma Bíblia com páginas gastas, escondida por trás de um colchão, presente de um preso antigo que soube reconhecer um irmão. Pops Williams foi o primeiro rosto que David aprendeu a nomear dentro daqueles blocos de concreto.
Um homem de idade, mãos marcadas pelo trabalho duro, voz lenta e vívida, que carregava no olhar a autoridade de quem já havia visto o pior, e continuou amando de algum modo. Pops era a referência de fé. Não o tipo que fala alto em público, mas aquele que, quando se ajoelha, parece puxar o mundo para perto. Foi ele quem ensinou a David a rituais que mantêm a esperança viva dentro de prisões. Orar com os olhos fechados, contar o número de agradecimentos antes de pedir, manter a Bíblia sempre mais perto que a lembrança amargurada. Havia também Ray, conhecido como Skull, cuja tatuagem no pescoço parecia contar uma história de escolhas que machucaram e proteções que amargam. Skull era duro na superfície e surpreendentemente leal quando entendia que alguém poderia ser aproveitado na troca certa. Ele olhou para David como se avaliava um jogo, se o novo havia de se quebrar, que fosse de forma rápida. Mas com o tempo, Skull aprendeu a respeitar um homem que preferiu orar no escuro a perder o que o fazia humano. Marcus Cole entrou nessa geografia como uma borda cortante, ex-marine com medalhas invisíveis e cicatrizes que só ele via. Cole era o tipo de homem que sabia de memória o barulho das fileiras e o passo correto do abuso institucional. A guerra não tinha terminado para ele quando voltou. Apenas ganhou outro uniforme e outros comandos. A fé, para Marcos, era uma palavra que se traduzia em traição. Traição de um mundo que não devolveu o que ele tinha perdido. Um filho? Uma esposa? Talvez. Ou talvez fosse a coleção de pequenas mortes que o compuseram, projetos que nunca deram certo, rostos que não voltaram, noites em que o sono era apenas um intervalo entre pesadelos. Essas ausências, mais do que argumentos, haviam moldado sua descrença. Desde o começo, Marcos viu em David um alvo fácil. O prisioneiro falava baixo, guardava uma Bíblia, tinha olhos que não se fechavam com fúria. Para Marcos, que havia jurado nunca voltar a confiar em promessas invisíveis, aquilo era uma provocação. Ele fazia piadas, deixava livros de filosofia sarcástica à vista, interrompia momentos de oração com passos calculados e provocações nas grades. Seu Deus não existe, ele disse naquela noite, com a intenção maligna de quebrar aquilo que não sabia compreender. Mas o riso de Marcos carregava uma ferida que ele não queria mostrar. E aquela ferida, cedo ou tarde, encontraria uma palavra. A vida de David, dentro da prisão, foi tecido de rotinas que o testavam de maneiras inesperadas. Havia dias em que as refeições chegavam mornas, cartas que demoravam a ser entregues, visitas que se tornavam raras por causa de custos e vergonha. Havia também noites de silêncio, quando as luzes se atenuavam e o corredor parecia segurar a respiração. Naqueles instantes, David se segurava ao que sabia, a oração, pequena e insistente. Ele não pedia grandes milagres, pedia força para não desacreditar da própria alma. Em voz quase inaudível, aos poucos, ia costurando palavras como se remendasse um quebra-cabeça com as mãos trêmulas. Senhor, disse ele uma vez, com a face apoiada na palma das mãos, não sei se você ouve. Não sei se existe, mas se existe, me encontre onde eu estou. Não era uma troca comercial. Não era um contrato. Era o pedido simples de um homem que precisava de uma certeza mínima, que se havia um Deus, ele não estava fingindo que nada acontecia ali. Pops lhe ofereceu respostas diferentes. A oração não é uma máquina de resultados, é um encontro. Mesmo quando não vejo, eu sei que alguém ouve. Skull, por sua vez, ria e dizia que a fé era uma moeda arriscada dentro das celas. O que unia os três era uma honestidade crua. Todos estavam sujeitos a desmoronar. David, no entanto, encontrava uma espécie de coragem na perseverança. Orar virou para ele mais do que hábito. Era a última coisa que restava do que era seu. Enquanto isso, do outro lado do portão, Marcos fazia sua ronda com os olhos secos.
Ele não acreditava em milagres, acreditava em padrões. E onde não havia lógica, havia falha. A história de sua vida estava escrita em pequenas crueldades. Noites de insônia depois de retornos traumáticos, escuridões acordadas, imagens que voltavam sem pedir licença. Houve pessoas que tentaram ajudá-lo, psicólogos, colegas, ordens. Nada parecia coar aquela crosta de desconfiança que ele tinha em relação a qualquer coisa que dissesse esperança. Em casa, quando havia um momento de silêncio entre as paredes que já haviam conhecido discussões e jantares que faltavam, Cole abria gavetas onde guardava lembranças que habitavam o passado. Uma foto amarrotada de uma família que não existia mais, uma carta que não fora enviada, um sino de metal que perdia a tinta. Coisas assim são perigosas para quem insiste em não olhar para dentro, porque mostram o vazio que se tentou preencher com regras e dureza. Ele falava com poucos, traía pouca confiança. Ao invés de chorar, trepava sua raiva como se fosse uma bandeira. A tensão entre David e Marcus se manifestou de formas pequenas e constantes. Olhares atravessados, interrupções nas visitas, provocações que eram deixadas como sementes. Marcus parecia empenhado em vencer o prisioneiro no jogo da humilhação. E David respondia com uma calma que, para muitos, parecia fraqueza. Mas havia algo na firmeza do prisioneiro que incomodava o guarda. Uma paz que não se curvava diante do sarcasmo. O desgaste, fora da prisão, acontecia numa velocidade diferente. Sarah, apoiada por amigos e consumida por uma mistura de vergonha e raiva, começou a se afastar. O julgamento, a exposição social e a economia emocional de manter um casamento sob o peso de um escândalo público fizeram-na decidir por um caminho que muitos chamaram de proteção. As chamadas de Sarah se tornaram raras, as visitas pontuais, as cartas mais curtas. Ela não deixava de amar David, mas o amor mudou de forma. Passou a ser uma distância necessária para sobreviver. Ao mesmo tempo, os filhos crescidos pela ausência aprenderam a encaixar o pai dentro de um espaço limitado, uma foto emoldurada na sala, onde o riso era discreto. Davi sentiu a perda como um frio que entra pela pele. Não era apenas a solidão. Era a percepção de que sua luta estava de alguma forma indo além dele. Ele começou a questionar as próprias orações. Por que Deus não intervinha? Onde estava a justiça? Não era um abandono teórico, era um buraco prático no centro da vida. Nas noites em que as palavras não vinham com facilidade, ele lembrava das promessas que crescera ouvindo, que a justiça de Deus era certa, que ele faria aquilo que estava além do alcance humano. Quem já teve tudo arrancado sabe o que é clamar por um sinal. David clamara. Houve um episódio que cristalizou o desespero. Uma madrugada em que a fome emocional do prisioneiro falou mais alto que a paciência. David levantou e caminhou até a pequena janela, observando o pátio iluminado por lâmpadas artificiais. Um guarda passou e lançou a frase como se fosse um estilhaço. Olhe ao seu redor. Se Deus existisse, você não estaria aqui. David podia ter respondido com raiva, podia ter batido na grade, mas escolheu ajoelhar-se ali mesmo, no frio do chão, as mãos calejadas apertando o tecido do uniforme. Senhor, sussurrou, se o Senhor existe, me dê um sinal. Não peço por justiça fácil, nem por milagres para me tornar famoso. Dá-me apenas um sinal de que tudo isto tem um propósito. Dá-me força para continuar sendo pai do jeito que posso. É perigoso pedir assim, porque transforma a oração em barganha. Mas o que parecia barganha era a linguagem de alguém que não sabia mais como falar de outra maneira. Do lado de fora, Cole também teve suas noites de barganha, só que com os olhos secos e a raiva em vez de lágrimas. Havia um momento, nos intervalos do plantão, em que ele se permitia olhar para dentro e, sem saber o que fazer com o que via, fechava os poucos buracos com desprezo por tudo o que lembrasse a palavra Deus.
Algumas noites ele acordava com sudorese, suando memórias que nenhum filme poderia reproduzir. Em outras, ele simplesmente sentava na cama do alojamento e fitava a escuridão, como se aguardasse a chegada de algo que não queria. A convivência com outros guardas também o traía sua dureza. Havia colegas que o chamavam de durão, que partilhavam piadas que deviam aterrorizar os prisioneiros e enfeitavam suas rotinas com sarcasmo. Assim se encaixava a vida, cada um resgatando o que dava para resgatar e enterrando o que restava. Marcos era, nesse cenário, um dos mais eficazes. Ele fazia o serviço com uma eficiência que assustava. Administração de medo, olhar cortante, capacidade de transformar pequenas humilhações em prova de poder. Mas no silêncio das suas refeições, ele espetava os talheres com firmeza e suspirava ao lembrar das coisas que nunca contava. Popes observou essa dinâmica mais rápido que os outros. Havia uma sabedoria calma em sua voz quando falava de Marcos, como de um homem que, apesar do ódio declarado, também carregava perguntas. Não era a primeira vez que um carrasco interno aparecia em alguém vestido de autoridade. Há espaço até para quem atira pedras, filho, disse Popes numa dessas conversas. Se o que vive em nós ainda não morreu por completo. David ouvia e absorvia. Ele entendia que a dureza de Marcos não era apenas uma escolha maligna, era também uma ferida maltratada. Com o tempo, um curioso processo começou a se desenrolar. As provocações de Marcos foram ficando mais pessoais. Ele não mais ridicularizava apenas a fé de David, tocava em feridas da família, lembrava de nomes que o prisioneiro não queria ouvir em voz alta, fazia menção a julgamentos passados, tudo num afã de corroer o que fosse possível. David reagia com paciência, mas havia momentos em que a paciência se quebrava como vidro fino. Uma noite, depois de uma visita particularmente fria de Sarah, David sentiu o chão sumir sob os pés. A carta que ela havia deixado era curta, palavras burocráticas que diziam que ela não podia mais suportar a exposição e que precisava proteger os filhos. Não havia raiva nas linhas. Havia uma decisão. O vendaval interno que a notícia provocou é impossível de quantificar. Ele voltou para a cela com a sensação de que suas palavras de amor tinham sido traduzidas numa língua que ninguém mais falava. Foi nessa madrugada que David teve um dos seus momentos mais verdadeiros. Não foi uma oração bonita, não foi um cântico medido. Foi um soluço que cabia em palavras pequenas. Senhor, se o Senhor existe, me dê um sinal. Não por mim, mas por eles, por Sarah, por Ethan, por Sofia. Não posso ser o homem que perdi, sem ao menos saber por quê. Essa súplica simples e direta seria uma das sementes plantadas no chão seco daquele lugar. Ao mesmo tempo, Marcos começou a ter sonhos que o acordavam em pânico. Vez ou outra, pegava-se olhando para a foto da família na gaveta e pensava no quanto havia perdido para um sistema que ele próprio servia. O peso dessas reflexões não vinha com reflexão filosófica, vinha com arrepios e lembranças concretas, noites em que não estava presente, promessas não cumpridas, rostos que se apagavam. Ele tentava negar tudo com a pregação do niilismo prático. Se nada tem sentido, então nada dói. Mas a negação é um cobertor que não aquece. Os pequenos episódios entre David e Marcos começaram a ganhar plateia. Outros presos notavam o rancor crescente. Guardas comentavam entre si sobre a agressividade do colega. E a administração observava sem intervir. Para o público externo da história, amigos, vizinhos, advogados que começavam a reexaminar provas, aquilo ainda era um caso frio. Mas dentro das paredes havia um aquecimento perigoso entre duas almas que se resistiam entre si. Popes sugeriu uma prática que, para muitos, parecia tola: jejum de silêncio por uma noite. Não para Deus,
explicou ele numa conversa sussurrada, mas para acalmar a boca e ouvir o que o coração quer dizer. David topou. Skull achou graça, mas acabou sentado junto, curioso com o efeito. A ideia era simples: passar 8 horas sem falar, sem música, apenas vivendo a respiração e as lembranças. Marcos ouviu falar disso e riu, mas havia uma curiosidade escondida, uma pergunta sem voz que o empurrava a participar de sua própria maneira, ficar de guarda e, durante o turno, observar. Ele não iria se expor, apenas observar. A noite do jejum trouxe algo que ninguém poderia ter previsto. O silêncio pesado fez os ruídos do prisioneiro aparecerem na sua forma mais crua. O bater do coração, o vento contra a janela, a respiração dos que dormiam inquietos. Para David, foi uma noite de encontro consigo mesmo e com o que restava de sua fé. Para Marcos, foi uma noite em que os fantasmas do passado caminharam mais próximos do que costumavam. E na manhã seguinte, o corredor amanheceu com um rumor diferente. Havia uma nova tensão no ar, uma espécie de expectativa que ninguém sabia nomear. Nos dias que se seguiram, a distância entre os dois homens começou a diminuir em número, embora não em qualidade. Marcos ainda zombava, ainda cumpria seu papel de guarda, mas em conversas privadas ele começou a demonstrar pequenas fissuras, perguntas que escapavam como faíscas, observações que apontavam para algo como arrependimento. Ele não se tornara suave de uma hora para outra. O processo humano raramente é tão abrupto, mas a semente de que Pops falara estava plantada. Havia uma abertura, um pequeno espaço por onde algo poderia entrar. David, por seu lado, sentia a fé alternar com o cansaço. A esperança não virava chama todos os dias. Havia momentos em que era apenas uma brasa que precisava ser mantida. Ele escrevia cartas endereçadas a lugares vazios, às vezes sem enviá-las, e as guardava com o cuidado de quem protege um frágil tesouro. O advogado Valades vinha esporadicamente com notícias de possíveis reavaliações, investigações posteriores, novas testemunhas em fase de contato. E essas frases abririam a porta de uma pequena alegria. Não eram garantias, mas eram possibilidades, e para um homem preso, possibilidades valem muito. O conflito, portanto, foi se transformando em algo mais complexo do que a oposição entre fé e descrença. Era a história de duas feridas que, de formas diferentes, pediam cura. David, pela injustiça explícita. Marcos, pela injustiça íntima. Cada um carregava uma necessidade que, se reconhecida, poderia mudar a dinâmica do lugar. Antes do momento decisivo, houve um acúmulo. Noites de oração que se estendiam, visitas que não aconteciam, lágrimas escondidas, pequenos atos de gentileza entre presos, a troca de um pedaço de pão, uma toalha passada numa hora de febre. Tudo isso, acumulado, criou uma tensão que queria romper. O leitor e a plateia do corredor começava a perceber que, mesmo sem saber como, alguma coisa diferente estava prestes a acontecer. Numa véspera em que a chuva parecia bater com mais força nos telhados da prisão, David sentou-se à beira da cama e pegou a Bíblia surrada. Não para procurar respostas prontas, as páginas lhe ofereciam conforto mais do que dogma, mas para se lembrar de que sua história não era só de dor. Ele fechou os olhos e falou de novo, não com exigência, mas com um pedido humilde. Se existe um sinal, Senhor, não o dê para me engrandecer. Dê para que eu possa ser útil ao que vier depois. Dá-me um pouco de paz para não esmagar os meus filhos com minha própria amargura. Do outro lado do corredor, Marcos varria o chão com gestos mecânicos, o rosto uma máscara de indiferença. No entanto, havia um momento em que a varredura parou. Uma lágrima teimosa deslizou sem que ele percebesse. Ele tentou enxugar com a manga, fingindo um desconforto físico qualquer. Era um gesto deslocado para um homem que jurou não chorar mais.
E talvez fosse exatamente esse deslocamento que fazia o ar da noite ficar mais pesado, como se algo estivesse se ajustando para uma mudança. A tensão cresceu sem alarde, até a semana em que o supervisor anunciou uma transferência de presos para outra ala. Ninguém entendeu bem por quê. Ninguém se atreveu a perguntar se era por superlotação ou por outras razões internas. O que se sabia era que mudanças pequenas podem antecipar abalos maiores. Para David, que já aprendera a viver com a incerteza, a notícia trouxe um aperto de coração. Movimentações internas sempre significavam mais inspeções, menos sono, uma rotina revirada. Para Marcos, significava mais trabalho, mais responsabilidade, mais decisões a tomar. E para ambos era um prelúdio. Na véspera da transferência, a prisão tremia num silêncio que parecia conter o som de todas as esperanças. As luzes cintilaram. Um gerador falhou por alguns instantes. Alguém gritou ao longe. E no corredor onde David costumava orar, o ar parecia mais denso, mais preparado. As pequenas histórias que se entrelaçavam ali, a esposa que partira, o menino que aprendeu a fingir sorrisos, o ex-soldado que se recusava a admitir perda, começaram a se mover. Foi essa noite que, por motivos que ninguém ali poderia explicar, deixou no ar uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Não ainda a aparição que todos contariam mais tarde, nem o milagre que fecharia o arco de tanta dor, mas um suspense, uma entrega coletiva de respirações, como se o prédio inteiro tivesse parado para ouvir. David ajoelhou-se, como tantas vezes fizera, e orou. Não foi uma oração elegante, nem uma liturgia decorosa. Foi um corpo implorando por um fio de significado. Marcos, observando de longe sob a pretexto de uma ronda, sentiu uma pontada que não se comparava a nenhuma outra, um aperto no peito, uma lembrança que veio sem aviso. Ele parou por um segundo, à sombra do rosto misterioso na luz fluorescente. Ninguém viu o que aconteceu depois, mas naquele instante o corredor ficou mais silencioso, como se respirasse junto com eles. O silêncio que caiu naquele corredor foi como um corte preciso no tecido da rotina. A respiração de cada preso parecia medida. Cada ranger de porta ecoava como um tambor batido para marcar um acontecimento que ninguém ainda sabia nomear. Marcos ficou ali, a vassoura suspensa no ar por um segundo que se esticou como elástico e sentiu algo nascer no peito que não era apenas lembrança. Era convite. Não era a lógica que o havia parado, nem a curiosidade ordinária. Era uma presença que tornava o mundo mais nítido, como se alguém tivesse ligado uma lâmpada interna que ele havia apagado havia muito tempo. Não houve trombeta nem fogo. Se esperava fanfarra, o corredor deu outra coisa. Uma paz que chegava no volume exato para desmontar a armadura. Uma figura apareceu, não necessariamente como um espetáculo de efeitos, mas com a naturalidade de quem entra numa sala sabendo que tem lugar à mesa. A descrição que os homens dariam depois seguiria certa reverência. Uma sombra que segurava a luz, um jeito de olhar que atravessava sem julgar, mãos que pareciam curar só por tocar a verdade. Jesus estava ali, não para demonstrar poder em espetáculo, mas para olhar para um único homem. Ele parou diante de Marcos como se parasse diante de qualquer filho cansado. Chamou pelo nome, Marcos, e o som dessa fala foi um reconhecer que rasgou o silêncio. Marcos, que jamais ouvira algo tão simples e ao mesmo tempo tão devastador, teve as pernas dobradas num movimento antigo, involuntário. Era como se a memória de promessas não cumpridas e de rostos que se foram se encontrasse de frente com algo maior do que toda a sua história de perda. Você, Marcos, foi tudo o que ouviu primeiro, mas naquele pronome havia tudo. Aceitação, compaixão, um convite para abaixar a guarda. Não houve reprovação condenatória. Houve reconhecimento.
Jesus olhou para as cicatrizes, para o peito apertado, e disse, com voz suave, palavras que pareciam sanar mais do que dor física: Vem, eu sei o que tem te quebrado. O contato foi simples. Uma mão pousou no ombro de Marcos, e algo dentro dele que achou que havia sido petrificado começou a ceder. As lágrimas que vinham eram antigas e novas ao mesmo tempo. Uma mistura de arrependimento, alívio e surpresa por ainda existir alguém que sabia pronunciar seu nome como chama de casa. Para David, ajoelhado no concreto a poucos metros, a cena se desenrolou como se olhasse por uma fresta entre mundos. Ele não viu brilhos caricatos, nem ouviu vozes poéticas. Viu o encontro íntimo entre um homem ferido e aquele que olha para as feridas. A presença não falou para as paredes, nem para os outros presos. Falou para Marcos. E foi justamente isso que marcou a diferença. O sinal não veio como uma solução espetacular para a injustiça de Davi, mas como um toque de compaixão sobre um coração endurecido que precisava virar-se para a vida. Marcos caiu de joelhos. Não foi teatralismo, foi entrega. Seus músculos, acostumados a manter postura, cederam. Chorou como um homem que guarda décadas de ruído e, pela primeira vez, encontra uma voz que lhe diz: você não está sozinho. Palavra simples, que para ele soou como o bálsamo de que ninguém o lembrara. A figura que o consolava não exigiu explicações longas. Tremendo, Marcos sussurrou nomes, lugares, coisas que o haviam rasgado. Um filho perdido, uma esposa que partira, decisões que o consumiram. Jesus ouviu. E onde as lembranças pareciam rasgar, houve a paciência de quem costura. Quando depois Marcos ergueu o rosto, algo havia mudado na sua expressão. Não era apenas o fim de um cansaço, era o começo de uma responsabilidade nova, uma clareza do que deveria ser feito com o resto da vida. O que a presença lhe deu não foi poder para apagar as consequências das próprias escolhas, nem garantias de reconstrução imediata. Foi perdão, primeiro para si mesmo, e com isso a capacidade de nascer para uma nova missão. Cuida deles, disse a voz, em palavras que, tempo depois, Marcos repetiria com as mãos trêmulas. Alimenta minhas ovelhas. Não foi ordem vazia, foi uma convocação para cuidar do outro, e nisso estava contida a saída do próprio cárcere interior. Os presos observavam em silêncio, e mesmo os que não eram de fé sentiram a mudança como se uma onda lhes tivesse passado por cima. Skull, ali ao canto, engoliu o velho desprezo e deixou escapar um soluço contido. Pops, com os olhos úmidos pela sabedoria de tantos anos, curvou a cabeça como quem reconhece a presença do sagrado na simplicidade de um gesto. David, que sempre pedira um sinal por seus filhos, por sua mulher ou por sua própria alma, entendeu que a resposta de Deus vinha de modo diferente. Nem sempre como julgamento do sistema, nem sempre como grito público, mas como toque na ferida que, ao ser curada, mudaria o curso de muitas vidas. Quando a figura foi embora, e ela se foi como entrou, com leveza e sem alarde, o corredor permaneceu com o silêncio mais sólido do que antes. Não houve trovão anunciando milagres. Houve, isso sim, um suspiro coletivo, como se todo mundo tivesse sido lembrado de que existe algo além do que se vê. Marcos permaneceu ajoelhado mais tempo do que era costumeiro para quem trabalhava com rotinas. Ele não tentava apagar a experiência, deixava que ela o atravessasse. O primeiro gesto concreto veio como confissão quase imediata. Marcos procurou David naquela noite, quando os corredores haviam silenciado e as portas batidas se calaram. Entrou na cela com passos vacilantes, olhos vermelhos, as mãos tremendo. Não houve fanfarronice, não houve justificativa ardilosa. Ele falou de si, das noites que o devoravam, das lembranças que o impediam de dormir e daquilo que viu. Ele me chamou pelo nome, disse. Não foi um testemunho teológico decorado.
Foi um relato embebido em humildade. Eu pensei que ia condenar você. Achei que isso me daria razão. Só encontrei paz quando não julguei mais. David ouviu aquilo como quem recebe uma confissão rara. No lugar onde poderia nascer mais ódio, existe chance de perdão. E David escolheu perdoar. Não como gesto grandioso, mas como ato de sobrevivência. Perdoar para ele era mais do que soltar rancor. Era permitir que a vida reconstruísse seu espaço. Aceitou o pedido de Marcos para que cuidasse da própria alma. E num diálogo rápido e honesto, os dois homens começaram a costurar um entendimento novo, não de amizade instantânea, mas de reconhecimento mútuo de feridas e de vontade de curar. A conversa foi interrompida pelo ranger de uma porta. Valades, o advogado, obteve finalmente espaço para uma nova checagem de provas. Havia indícios de irregularidades, cadeias de custódia mal registradas, testemunhos que mudaram e imagens que agora, com outra lente, não se encaixavam. Valades pedia paciência e, ao mesmo tempo, mostrava sinais de luta, cartas enviadas, pedidos de reexame, autoridades que concordavam em olhar novamente para o caso. Não havia vitória ainda. Havia finalmente movimento. Para David, cada informação era como se a esperança voltasse a bater as asas cansadas. As investigações posteriores não foram fotográficas de milagres. Foram trabalho árduo de reanálise, telefonemas tarde da noite, testemunhas relutantes chamando-as a depor, registros que precisaram ser reabertos. A imprensa local percebeu o que havia de humano na história e trouxe atenção. Mas a grande virada não veio de manchetes, veio de evidências reavaliadas e de profissionais que decidiram cumprir o próprio dever com atenção e verdade. Em entrevistas, Valades dizia: "Não posso prometer nada até que a justiça siga seu trâmite. A reabertura é apenas o começo." E era mesmo só o começo. Um começo que, porém, respirava como milagre por ser humano. O processo de revisão revelou que determinados objetos tinham sido mal catalogados, que uma testemunha-chave, que antes havia sido considerada segura, apresentava contradições, que surgiram imagens de câmeras que, com um novo olhar, colocavam em dúvida a narrativa que levou David àquele lugar. Quando o juiz aceitou a revisão mais detalhada, os passos para a libertação foram dados com a cautela que casos sérios demandam. David viu, pela primeira vez em anos, a possibilidade concreta de voltar para casa. Durante o período em que as provas eram revistas, a vida continuou a ferver de emoções. Sara ouviu notícias com a cautela de quem já chorou demais para acreditar em promessas. Seu coração guardava o medo de ser enganada de novo, medo compreensível depois de sentir seu lar desfeito. Ainda assim, algo havia mudado. A fé tímida que ainda residia nela começou a esgarçar o véu do ceticismo. Os filhos, Ethan e Sofia, receberam recados com aquela mistura de esperança infantil e receio adulto. A comunidade, que antes sussurrava julgamentos, passou a apoiar de modo mais concreto. Vizinhos escreviam cartas, amigos ajudavam com finanças, um pequeno grupo da igreja local organizou visitas e trouxe comida. Marcos, por sua vez, não se acometeu em palavras vazias. A experiência o transformou em alguém que queria reparar o que podia. Pediu afastamento do serviço ativo por um tempo, procurou ajuda profissional para lidar com o trauma e com a culpa e começou a procurar organizações que atuassem na prevenção da violência institucional. Ele escreveu cartas públicas, não para se exibir, mas para dar testemunho de que um guarda também podia ser vítima de seus próprios demônios. Sua voz, por ser honesta, ganhou credibilidade. Pessoas que não conheciam a fé de Marcos viram que o movera não era espetáculo religioso, mas algo que libertava o humano para a responsabilidade. A libertação de David aconteceu numa manhã de céu claro, mas a clareza daquele dia tinha o gosto do suor de gente que trabalhou por justiça.
Valades recebeu a confirmação de que a sentença poderia ser revista e que havia base suficiente para reconsiderar a condenação. As autoridades, mencionadas apenas como responsáveis pela reavaliação, reconheceram erros processuais e autorizaram os passos para uma saída. A ordem de soltura veio com a recomendação de que o caso seguisse aberto para equilíbrios finais, mas o fato era inegável. David poderia finalmente voltar para casa. A cena do reencontro foi simples e profunda. Sarah, que havia guardado tantos incertos sentimentos, não teve palavras eloquentes. Ela correu, e o abraço falava tudo: perdão, medo, amor que sobreviveu. Os filhos, que para muito duvidaram se esse momento chegaria, se esgueiraram entre a multidão e pularam no colo do pai, abrindo mão de qualquer cerimônia que pudesse mediar o que ali se passava. Entre lágrimas e risos, a família renasceu pequena e frágil, mas inteira o suficiente para continuar. David esperava que a liberdade trouxesse cura imediata. Descobriu aos poucos que libertação social e cura interior eram caminhos paralelos que precisavam de tempo e cuidado. Mas o primeiro passo foi dado. A unidade familiar, ainda que marcada, estava de volta. A imprensa contou a história com falsos lances e com verdade, mas foi a voz das pessoas que realmente importou. Moradores da cidade, vizinhos e até alguns que antes haviam julgado passaram a se aproximar com humildade. Perdão e reconstrução tornou-se expressão recorrente nas conversas entre aqueles que assistiram ao drama. Não se tratou, claro, de apagar todo o dano. A sociedade não se reconfigurou da noite para o dia. Mas havia um exemplo vivo de que a busca pela verdade, apoiada por trabalho sério e por testemunhos transformadores, poderia redirecionar destinos. Marcos se tornou peça central na história pública que veio depois. Não porque buscasse fama, mas porque, tendo conhecido a própria fraqueza e a graça que o alcançou, sentiu-se chamado a agir. Ele não fingiu absolvição total. Admitiu erros, falhas de atendimento, negligências que não se justificam. Mas sua voz transformada foi usada para criar pontes. Juntamente com David e com alguns aliados da comunidade, Marcos ajudou a fundar nos meses seguintes uma organização voltada para a revisão de casos suspeitos e para apoio a profissionais que lidam com traumas, tanto de presos quanto de guardas. A fundação não prometia milagres, prometia escuta, recursos legais e acompanhamento psicológico. Era a concretização prática de algo que a experiência na prisão havia mostrado. Dor gera obrigação, quando reconhecida com responsabilidade. A fundação teve começo modesto, uma sala emprestada, alguns voluntários, a energia de quem havia sido tocado pela verdade. Mas logo ganhou impulso. Pessoas que sofreram injustiças encontraram ali um lugar que lutava sem fanfarra por seu direito de existir. Guardas com PTSD passaram a ter um lugar onde pedir ajuda sem vergonha. David, que no início não buscara liderança pública, viu que sua história podia ser usada para ensinar sobre perseverança na fé e sobre a importância de sistemas justos. Marcos ajudou a montar programas de requalificação para ex-presidiários, e Pops, já idoso, passou a ser chamado de conselheiro honorário, um reconhecimento à sua sabedoria tranquila. O impacto da história se espalhou em ondas medidas. Casos reabertos, debates públicos sobre práticas prisionais, apoio a leis de revisão processual em nível local, jornais cobrindo histórias de reintegração. Nada foi instantâneo, e ninguém sugeriu que uma aparição supunha o fim de todos os males do mundo. Ao contrário, foi um ponto de partida para uma série de medidas humanas, legais e comunitárias que juntas deram forma a uma esperança prática. Ao longo do processo, a fé de David não foi uma garantia de conforto constante. Ele teve recaídas, noites de dúvida e dias em que a raiva por tudo que perdeu retornava.
A diferença é que agora havia uma comunidade que o sustentava. Sara, que também reconstruía a própria vida, aprendeu a dialogar novamente, a aceitar ajuda e a permitir que os filhos crescessem na leveza que a volta do pai possibilitava. Ethan e Sofia, que carregavam na infância a marca da ausência, viram no trabalho do pai um exemplo de resiliência. Marcos, por sua vez, realizou um trajeto pessoal que exigiu coragem. Ele pediu demissão do cargo de guarda depois de um período de afastamento. Não foi fuga, foi escolha responsável de quem reconheceu que precisava transformar a dor em serviço diferente. Formou-se em um curso de mediação, participou de grupos de apoio para veteranos e passou a falar em conferências sobre trauma e responsabilidade institucional. Em todas essas falas não se colocava como herói. Contava, em vez disso, que entender a própria fragilidade foi a saída para cumprir algo maior. Ajudar outros a não se perderem nas mesmas armadilhas. O que aconteceu ali, aconteceu sem espetáculo sensacionalista. A aparição foi, para os envolvidos, uma experiência que abriu um caminho de possibilidade humana. Jesus, na narrativa, foi apresentado nos traços que o DNA bíblico nos atribui: compaixão, perdão, convite à missão. Não se fez da experiência um atalho para resultados mecânicos. Pelo contrário, o toque que transformou Marcos exigiu dele passos concretos: reconhecimento, pedido de ajuda, mudança de vida. A graça, portanto, veio acompanhada de responsabilidade, a lição de que testemunho autêntico gera ação. Meses se passaram e o trabalho da Fundação cresceu. Notícias sobre casos reavaliados traziam alívio a famílias que viviam o amargor da perda. A comunidade local se mobilizou para a reinserção de egressos. Empresas passaram a abrir vagas para quem buscava um novo começo, e um pequeno programa de atendimento psicológico para guardas foi criado. David e Marcos viajavam por vezes para falar em escolas, igrejas e tribunais, não para contar um episódio sensacionalista, mas para lembrar que humanidade e justiça devem andar juntas. Onde antes havia rancor, passou a existir, aos poucos, um esforço por transformar a dor em aprendizado social. Hobbs continuou a ser a voz calma para quem precisava. Seu exemplo permaneceu como testemunho de que fé perseverante não é argumento vazio, mas força que segreda coragem nas noites mais longas. Skull também teve seu desenvolvimento. A dureza deu espaço a gestos de cuidado que surpreenderam muitos. A cela, que fora palco de humilhações e de lágrimas, tornou-se depois um símbolo de encontros que mudam destinos. A repercussão chegou a pontos inesperados. Alguns programas de apresentação pública sobre o caso promoveram debates sobre revisão processual, políticas de acompanhamento a veteranos e a importância de escutar relatos de presos e guardas. Discutiu-se a necessidade de melhoria nas cadeias de custódia, de atenção psicológica para profissionais da segurança e de canais de denúncia confiáveis. Nada disso foi automático. Foi produto de pessoas que, tocadas pela experiência humana narrada, decidiram agir. Reconheceram que milagres, quando existem na esfera pessoal, pedem também arranjos humanos que cuidem de estruturas. No íntimo dos protagonistas, havia uma mudança ainda mais profunda. David aprendeu que sua fé não garantia a ausência de dor, mas dava um rumo para enfrentar o que vinha. Ele passou a orar com mais honestidade, sem promessas fáceis, pedindo paciência para reconstruir laços e sabedoria para usar sua história em favor de outros. Marcos passou a entender que crer não era sintoma de fraqueza, mas espaço de cura. Sua conversão não foi um salto no ar. Foi um processo paciente de entender que o perdão recebido precisa traduzir-se em ações de justiça e cuidado. Anos depois, em um pequeno auditório local, David e Marcos subiram juntos para falar num evento sobre justiça restaurativa. A plateia ouviu calada. Quando David começou a falar, suas palavras eram simples e diretas.
falar da noite em que orou, da solidão no pátio, do momento em que decidiu não perder a própria humanidade. Marcos em seguida contou o que significa ser chamado pelo nome por algo ou alguém que olha para a perda e para a culpa sem reduzir ninguém a isso. Não procuraram impressionar, procuraram convidar. A resposta da plateia foi de lágrimas, aplausos contidos e principalmente decisões. Algumas pessoas se inscreveram como voluntárias, outras deixaram-se questionar sobre a prática de justiça na própria comunidade. No fim, o legado daquela noite foi talvez mais modesto e mais profundo do que manchetes poderiam sugerir. Não se tratou de afirmar que toda injustiça será sempre revertida por um sinal divino. Tratou-se de lembrar que há espaço para a intervenção. Divina, sim, quando e como acontece. Humana, sempre necessária. A fé de David foi testemunho de perseverança. A transformação de Marcos foi testemunho de que até os que guardam o sistema podem ser alcançados por misericórdia. Juntos, transformaram dor em serviço. Agora, se me permite falar em oração curta, simples e sincera. Senhor, nós te agradecemos pela maneira discreta e poderosa com que mostraste tua presença naquela cela. Obrigado por não nos reduzir a fórmulas, mas por nos ensinar que o amor vem primeiro e depois chama para a ação. Dá força aos que lutam por justiça, Senhor. Dá coragem aos que cuidam dos feridos, aos que revistem as coisas quebradas com paciência. Consola os que ainda esperam por sinais, e dá sabedoria aos que trabalham com a lei para que a verdade venha à tona. Que possamos, como David e Marcos, transformar o que nos quebrou em serviço ao próximo. Amém. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre fé perseverante e perdão prático. Talvez haja uma vida esperando para ser encontrada por meio do seu envio. Que a paz que ultrapassa entendimento acompanhe sua semana e que a coragem de cuidar do outro se torne hábito entre nós.